E no vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões do Enem 2022. Seja muito bem-vindo você que chegou aqui no meu canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nós vamos falar hoje sobre a prova do Enem de 2022, mais especificamente sobre as questões de arte. Esse ano a prova do Enem foi um pouco diferente, na verdade ela foi muito diferente, pelo menos nas questões de arte, porque nós estávamos habituados em ver questões que relacionavam uma obra com outra, um movimento com outro, eram questões que contextualizavam, né, elementos da arte, propostas, artistas, e nesse ano de 2022 apareceram questões extremamente conceituais. Nós temos ali questões que falam sobre o conceito de arte minimalista, de ready-mades, também de movimentos como maneirismo, que inclusive dificilmente cai aí em vestibulares e em provas. Então foi uma prova que realmente nos surpreendeu. Bom, eu estou aqui com a prova cor-de-rosa e nós vamos ver então algumas questões, começando pela questão de número 22, que apresenta ali uma obra da Regina Silveira, mas o texto fala sobre os ready-mades de Duchamp. Eu costumo falar sempre que o dadaísmo é o pai da arte contemporânea, portanto os vestibulares eles costumam explorar muito essa temática, já que a arte contemporânea ainda é um dos conteúdos mais cobrados. Então nós temos ali uma obra que na verdade é uma releitura da obra de Duchamp, é uma obra da Regina Silveira, que é uma artista contemporânea, conhecida por fazer plotagens de sombras de objetos e de obras de arte. A imagem mostrada na questão 22 é uma instalação feita por ela para uma Bienal e o texto ele traz ali uma descrição do que são os ready-mades. Na verdade o texto ele fala sobre essa obra Roda de Bicicleta de 1912 de Marcel Duchamp e explica um pouco sobre o conceito do trabalho exposto por ele e do que estava por trás da questão da crítica, da questão de quebrar com os padrões estéticos da arte tradicional. E no texto fala o seguinte: o termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados. Seu primeiro ready-made de 1912 é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. O dadaísmo foi um movimento que buscou criticar o mercado de arte, buscou criticar as instituições de arte, os padrões da arte tradicional e também da arte moderna. Então é um movimento que foi chamado de anti-arte, justamente para utilizar os meios da produção artística para criticar o próprio ambiente artístico. E a questão correta, na verdade a pergunta diz o seguinte: a instalação In Absentia propõe um diálogo com o ready-made roda de bicicleta, demonstrando que a alternativa correta na prova cor-de-rosa é a alternativa C, que fala o seguinte: as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. O dadaísmo, né, de uma forma geral, os ready-mades, eles procuravam trazer para os ambientes artísticos, para os museus e para as galerias, objetos do cotidiano, como o mictório, como roda de bicicleta e vários outros. Com isso, eles desconstruíam os padrões da arte e também faziam um diálogo ou aproximavam a vida real do universo artístico, da obra de arte. Com isso, eles faziam então uma reflexão sobre o que pode ser utilizado como obra de arte ou não, ou quais os critérios que devem ser avaliados para instituir um objeto como obra de arte. Com isso, eles estavam quebrando com os padrões tradicionais, e dentro dos padrões tradicionais, o belo, a estética, era extremamente importante. Então, ao trazer o mictório, uma roda de bicicleta, eles quebravam, entre outras coisas, com a questão da estética e do belo dentro do universo artístico. Essa questão do dadaísmo era uma questão que trabalhava o conceito de dadaísmo e de ready-made.
era preciso que o candidato tivesse muito claramente as características do movimento, o conceito do movimento, para poder relacionar o texto com a imagem demonstrada. Era uma questão extremamente conceitual. Vou falar agora sobre uma questão que era interpretação de texto, que na prova cor-de-rosa é a questão de número 27, que fala sobre o uso de tecnologias dentro do universo artístico. Então eu vou ler para vocês o texto que trouxe a questão 27. Ciente de que, no campo da criação, as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades, ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como aleatoriedade, o acaso e não linearidade e a hipermídia. Léo Cunha comenta que no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensões os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizada, entre outras questões. Já segundo a professora Yaciara Froner, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Isso porque computadores, samplers, programas de imersão, internet e intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc., são apenas suportes com os quais os artistas exercem sua imaginação. Aqui então o texto ele explora muito a utilização de ferramentas tecnológicas para a produção artística contemporânea, avaliando ali, questionando o que diz respeito questões sobre autoria, sobre reprodução, que eram muito mais difíceis de serem feitas quando a obra é concreta, como pintura e escultura, e agora dentro do meio cibernético, dentro da internet, dentro desse universo, né, dos computadores, é muito mais fácil de ser reproduzido e de ser também divulgado essas obras que são feitas dentro da computação gráfica. A pergunta era a seguinte: segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco, e a alternativa correta é a alternativa C, que diz o seguinte: proteção da produção estética. Fica muito claro no texto quando ele fala aqui, ó. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Então, esse texto fala claramente sobre esse novo universo que está se abrindo aí, principalmente dentro da web art, como o caso dos NFTs, que são obras feitas dentro desse meio, né, da computação gráfica, são expostas dentro de galerias e museus virtuais, são compartilhadas em redes de leilões virtuais, também é comercializado com criptomoeda. Inclusive, os NFTs são considerados uma criptomoeda, uma moeda virtual. Nós vemos então a questão das imagens que podem ser reproduzidas. Então, o que está por trás dessas obras que são facilmente divulgadas e reproduzidas, na verdade, são os direitos autorais. Quando uma pessoa compra uma web art, ela compra o direito daquela imagem e não a imagem em si. Diferente de uma pessoa que compra um quadro, ela compra o quadro, um objeto concreto. Ela é dona da obra, né, de uma forma geral, num todo. Já quem compra uma obra virtual, não, ela compra somente o direito. Essa obra ela pode ser reproduzida, ela pode ser impressa, mas essas formas não têm o mesmo valor monetário do que a propriedade dessa imagem. Nesse vídeo nós vimos então duas questões que caíram no Enem de 2022. Uma questão que era totalmente conceitual, que falava sobre os ready-mades, e uma questão que era interpretação de texto, que falava ali sobre essas novas ferramentas tecnológicas dentro do universo da arte. Faremos a parte 2 desse vídeo com outras duas questões que caíram também na prova. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like para ajudar a divulgar cada vez mais o nosso trabalho e compartilha nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.